Olá, Oi, doutora! pai, tudo bom? Tudo bem? Que Achei, alegria! Eu estou achei o endereço. muito feliz com a sua presença essa noite, muito mesmo, porque você é uma mulher que nos inspira, né, doutora? Eu estava pensando assim, o tamanho do teu legado, né? Nossa, Fazendo treinamento para tantos psicólogos, né, trabalhando nessa área de cura, trazendo essa técnica tão maravilhosa, né, que é o MDR, e o quanto que Jesus te usa, né, para treinar, e a gente não consegue nem mensurar a cura que existe, né, nas gerações, inclusive, porque quando a gente pensa que a gente cura uma pessoa, uma mãe, um pai, a gente está curando toda uma geração, né? Todos os filhos dos filhos e dos filhos, né? Então é maravilhoso pensar o quanto quantas vidas, né, já foram atingidas através desse legado. E eu fico muito feliz, doutora, em te receber, né? Eu fiz o curso de MDR lá, ano passado, e lá no curso a gente vê algumas intervenções suas, né? Algumas consultas ali, né? Alguns exemplos. E já quando eu vi você, eu já percebi que tinha algo diferente, né? Daí eu fui lá pesquisar na internet, vi lá o teu testemunho lá no Diante do Trono, ah, e daí foi maravilhoso, né? Fui muito impactada. Li um texto seu também falando sobre a relação do trauma com as questões bíblicas, né? Com a Bíblia lá no corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, né? Então, queria que você compartilhasse tudo isso com a gente hoje, né? O objetivo dessa live é que a gente conheça você, né? Que a gente escute o que Jesus fez na sua vida. Então, eu queria deixar você à vontade para compartilhar aquilo que vier no seu coração, que Deus trouxe para o teu coração, para falar para a gente hoje, e que você se sinta muito à vontade. Me sinto muito honrada de você ter recebido e aceito o meu convite. eu que agradeço. Para mim é uma honra poder compartilhar, primeiro com uma colega, mas também falar de Jesus é sempre muito bom. E eu acho que assim, você falou uma palavra, né, que até me comove, né, porque já comentei algumas vezes, né, que 6 anos atrás eu tive um câncer de tireoide. E hoje, quando a gente vê uma biópsia positiva, a gente para pensar assim, o que realmente é importante. E, e a palavra que o Senhor me deu foi legado. Né? Como é que eu tenho que fazer? Né? Em março eu completei 40 anos de ter me formado como psicóloga. Né? E eu vivi em muitos países, aprendi muitas coisas, muitas experiências, morei nos Estados Unidos, que eu acho que foi assim, um negócio que trabalhei nos Estados Unidos, né, que deu um up, né, realmente na minha profissão. E eu acho importante poder transmitir tudo isso, né, para não morrer comigo, né, não virar semente. E, então, assim, eu vou conversar algumas coisas, e aí qualquer coisa você me pergunta também, porque você deixa muito aberto assim, né? Eu tenho, Sim. eu tenho uns privilégios, né? Eu sou a sexta geração de evangélica por parte da minha mãe, né? E eu sou quarta por parte do meu pai, no Brasil, né? Eu não conheço ninguém que nem eu. Já conheci algumas amigas que têm assim, terceira e quarta geração, mas seis eu conheço eu. E apesar de que eu falo assim, que isso não é vacina, mas é uma benção. Eu acho que eu Uhum, com fruto, certeza. né, do resultado de orações. Eu me lembro das orações da minha avó, do meu avô maternos, especialmente meu avô se tornou pastor. E ele era um homem que eu tenho certeza que a vida inteira orou todos os dias por mim. E, e a minha sogra, minha falecida sogra, era missionária na China. E ela era outra pessoa, assim, que quando ela faleceu, eu também falei para meu marido, a gente perdeu não só a sua mãe, mas o poder das suas orações. Né? Então, quando você fala em gerações, né, eu penso nisso, né? As gerações das quais eu sou herança, né, que eu acho que eu hoje vivo, sou fruto dessas orações, né? Mas também como investir nas gerações vindouras, né?
E é isso que me faz, assim, trabalhar fim de semana, dar cursos e tudo, né? Eu conheci Jesus pessoalmente com 15 anos, justamente umas 2, 3, 4 semanas depois. Olha só como são as coisas, né? 2, 3, 4 semanas depois de ter feito minha primeira cirurgia de tireoide. E eles me abriram sem saber, porque naquela época não tinha agulha, a biópsia de agulha, não tinha ecografia, não tinha nada, né? Então tinha que abrir a gente para saber se era coisa ruim. E não era. Tiraram uma parte, deixaram a minha tireoide aí. Eu me lembro que o pastor de jovens veio me visitar, me impactou muito a vida dele, assim, né? Do risco que sempre é anestesia, aquela coisa. Aí, né, eu fui uma noite meio que num retiro de noitada que eles faziam na primeira igreja batista de Dallas, que era onde o pastor Billy Graham tinha a sua membresia, onde ele era oficialmente membro, né? Olha. E nessa madrugada eu dei minha vida a Jesus, que até hoje, assim, eu acho que foi a decisão mais importante da minha vida. Eu acho que depois disso só meu casamento, mas é. E aí logo depois disso, eu morava nos Estados Unidos, meus pais voltaram para o Brasil. Eu quis muito voltar para o Brasil. E uns anos depois, com 17 anos, eu fui num retiro. E nesse retiro, o Dr. René Padilha, da Argentina, que é ainda porque ele vive, né, fez 2 semanas de estudo sobre os livros das cartas de Coríntios. E quando ele falou, né, num dos capítulos sobre o Ministério da Reconciliação, o Senhor falou assim, é isso que eu quero para você. Eu quero que você desenvolva o Ministério da Reconciliação. Nessa época, ser chamada para o ministério significava ir para o seminário, né? E eu era da igreja metodista, era o 2º ano que eles estavam ordenando mulheres, então eu me tornei aspirante ao santo ministério, como se diz. Mas o meu pai disse que eu podia ir para o seminário, que eu fiquei com muito medo de contar para o meu pai, assim, qual ia ser a reação dele. Disse, minha filha, você pode ir, mas tem uma condição, você tem que fazer vestibular. Então, você escolhe aí o que você quer fazer e faça, mas você não pode ir sem ter feito vestibular. Então, fiquei meio chateada assim, mas tá bom. Eu achei que eu não ia passar em nada, estava resolvido o assunto. E um domingo de manhã, eu orando na igreja metodista lá, central, lá de Porto Alegre, e Deus falou assim, parece que eu estou ouvindo ainda assim, no meu coração. Diz, eu quero que você faça psicologia em primeira opção e jornalismo em segunda. E eu fiquei assim meio, psicologia. Minha mãe tinha falado para eu fazer psicologia, mas eu falei, não vou trabalhar com doido, né, mãe? Mas o que a gente sabe quando... O que mãe sabe quando a gente tem 16 anos, né? Não sabe nada, né? Você tem dom, olha, você tem os jovens da sua igreja, elas ficam aqui até de madrugada, você aconselhando, você tem jeito para coisa. Não, eu não vou trabalhar com doidos. Não, psicólogo não trabalha com doido, trabalha com as pessoas com dificuldades, com problemas. Minha mãe era muito, muito iluminada para a época. E eu acabei assim, depois o mundo deu muitas voltas, e eu acabei me inscrevendo em psicologia na Federal, em jornalismo na PUC, e ainda me inscrevi. Olha só, segunda opção, me inscrevi em física e um outro vestibular para ciências da computação, né? Aí eu pensei, bom, no que eu passar, tá bom, não vou passar, eu passei em todas. Aí eu fiquei apavorada, meu Deus, e agora o que eu faço? E escolhi psicologia, disse, bom, eu acho que eu vou para psicologia, era federal, não tinha que pagar, né? A gente não tinha esse dinheiro todo. E fui para o seminário, e fiz 1 ano e meio. E aí eu deixei o seminário depois porque não dava para fazer os dois, mas aí eu senti muita convicção da psicologia mesmo. E assim foi indo as coisas, né? Depois eu terminei a psicologia em Brasília, amo Brasília até hoje, é assim, a cidade do meu coração é Brasília. E fui desenvolvendo diferentes ministérios. Eu acho que eu sou assim, meio que desbravadora. Eu gosto desse trabalho de pioneirismo, gosto de começar as coisas, gosto de dar impulso, gosto de investir nas pessoas mais jovens, investir, né, nisso tudo. E depois, assim, depois de um divórcio, né, difícil, depois de 5 anos de casada, tinha uma filha pequena nessa época. E
E aí eu passei um pedaço muito duro, muito duro. O Brasil estava numa situação difícil, com uma inflação louca, né, de 100% ou mais por mês. Eu tive um convite para ir embora para o Equador. E eu orava muito para me casar de novo. Eu não tinha nem 30 anos ainda, né? E aí começou todo esse estudo, esse trabalho, assim, sobre divórcio, a igreja, que é um pouco que você escutou lá na igreja da Lagoinha, né? Porque começou assim, pô, então, uma vez eu me lembro até que falei com meu pai, né? Será que o divórcio é o pecado sem perdão? Então agora eu vou pagar por isso pro resto da vida. O homem me deixou com uma criança pequena. Anos depois eu descobri que me deixou por outra mulher e eu agora vou pagar isso para sempre, né? E meu pai tinha uma outra opinião, eu achava que não era bem assim, até que eu estudei, li esse texto que eu incluo no meu livro do Quando o Vínculo se Rompe, onde ele fala a diferença entre a mulher repudiada e a mulher divorciada. E aí eu tive paz, eu disse, bom, se eu tiver que casar de novo, eu vou casar pela mão de Deus, porque se não vier do Senhor, também não quero. E antes de ir embora, eu tinha um paciente, eu posso contar porque ele me autoriza, né? Um paciente adventista. Ele não era pentecostal, ele não era carismático, não era profeta. Mas ele virou para mim e disse assim, o que me consola de você ir embora para o Equador é que Deus tem um marido te esperando por lá. E eu olhei assim, você está profetizando para mim, rapaz. E essa história é uma história muito bonita, muito longa, mas muito bonita. E realmente, meses depois eu conheci, né? Sentei do lado de um viúvo muito gatinho, pelo menos para o meu gosto, né? Né? Porque eu já não era tão mocinha, já estava com 35, 36 anos, né? E ele mais. E a gente começou a conversar e semana retrasada a gente fez 29 anos de casados. Olha! Né? E foi uma luta tudo isso, porque ele era missionário, ele é filho de missionários, os pais dele foram missionários na China. E, inclusive, quando ele voltou à China uns anos atrás, ele encontrou com uma senhora. Eu não consigo contar essa história sem chorar, sem me comover, porque é uma história muito bonita. Eu não conheci meu sogro, mas eu conheci minha sogra. Minha sogra era uma mulher, assim, inglesa, muito interessante, assim, bem... E ela... O meu marido disse, eu nunca tinha visto minha mãe como missionária, né? E dessa vez eu fui visitar e eu fui para a igreja onde meus pais ajudaram a fundar a igreja, né? Porque ele ainda pôde fazer isso nessa época, que hoje eu não sei se daria. E tinha uma senhora dando aula bíblica, escola bíblica, para outras mulheres, porque as mulheres ensinam as mulheres, os homens ensinam os homens, e ela estava numa cadeira com rodas, né? Porque não tinha cadeira de rodas, era uma cadeira que eles tinham colocado as rodas. E com o intérprete, né, o pastor, depois de um momento, disse, eu gostaria de te apresentar, então, e leva ele para o que eles chamam de Bible, uma mulher da Bíblia, né? E ela olhou para ele e disse assim, você é americano? Eu disse, não, eu sou canadense. Disse, canadense, sim. E sua mãe, seu pai? Disse, meu pai era canadense. E sua mãe? A minha mãe era inglesa. E aí ela olhou para ele, de repente ela senta na cadeira e diz assim, tudo que eu aprendi na Bíblia, eu aprendi com a senhora sua mãe. Olha, que lindo. E eu pensei, meu Deus, ele foi para o outro lado do mundo, encontrou com uma pessoa assim, que leva o legado da mãe dele. Né? E aí, pela primeira vez, ele viu a mãe dele como missionário, porque para ele não era mãe dele, né? Era a mãe, né? E hoje, assim, eu fico pensando quantas pessoas hoje ainda conhecem o Evangelho pelo trabalho desses 500 missionários, né? E muitos outros mais também dessa época, que saíram também expulsos da China, né? Nessa década, quando o Mao Tse Tung tomou conta, eles foram expulsos, meu marido saiu também, e tem história para contar, história de filme, né? Então, assim, foi esse encontro de muitas coisas, assim, diferentes, né? Sim. E aí, assim, a gente vai desenvolvendo, né? Essas histórias todas de como Jesus vai nos transformando. E eu acho que isso é uma coisa. Quando eu estive no Equador, que foi onde eu fui parar, né? Quando eu conheci meu marido, uma das coisas que Deus falou muito comigo foi a importância, assim,
da gente ter cura no coração. Porque ele dizia assim, falava em espanhol, como fosse em espanhol, né, que sem sanidade não tem santidade. E eu acho que essa tem sido a tecla que tem norteado muito o meu trabalho, da importância da gente ter cura no coração, sabe? E hoje, quando eu deixei o seminário, eu acho que assim, foi muito em função desse Ministério da Reconciliação, que eu vejo a psicoterapia assim, é uma reconciliação, uma reconciliação com o próximo e uma reconciliação com o espiritual, porque eu acho que quando a gente está mais arrumado, a gente também tem essa busca, né? E se nós já conhecemos o Senhor, isso também, né, nos reconcilia numa outro nível como o Senhor, porque às vezes a gente tem dificuldade de ter uma intimidade maior com Deus por causa das coisas que a gente viveu em família, com a relação de autoridade. Então, Com isso certeza. é uma coisas que tem me norteado muito. E o MDR entrou muito por essa linha, né? Como uma ferramenta. Minha primeira formação foi em psicodrama, ainda sou psicodramatista roxo. Mas agora eu faço mais um psicodrama interno, um psicodrama individual, do que realmente um psicodrama de grupo. E o MDR se tornou a ferramenta dessa cura, dessa reconciliação, dessa reparação. Eu acho que a vida tem muitas rupturas, né? E nós temos que encontrar essas reparações para podermos viver melhor, né? Sim. E doutora, você passou por uma situação de divórcio, né? Que é uma situação muito difícil, né? Que causa várias dores, enfim. O que você diria hoje para as mulheres que estão assistindo a nossa live, que são divorciadas, que passaram por esse processo, né? Como que foi aí a restauração disso e como que você como você superou tudo isso? Levou anos. Eu me lembro de uma vez que eu estava me queixando, sabe, fazendo aquele mimimi com Deus, que a gente faz. Eu quero me casar, não quero ficar assim. E Deus me disse assim, eu não vou te deixar casar por enquanto, porque você não está pronta. Porque se eu te desse um príncipe, você ia maltratá-lo. Eu fiquei assim, como assim, Senhor? Você não está pronta. Então, eu voltei para terapia, mais oração, mais reparação, mais cura emocional. Então, assim, ao fim, eu fiquei 7 anos, né, entre um divórcio e um novo casamento. Até que finalmente eu acho que assim, e calada há muito tempo. Foram 4 anos depois que pela primeira vez Deus me deixou falar sobre esse assunto, que depois virou esse livro do Quando o Vínculo se Rompe. Foi uma noite em que um pastor no Rio de Janeiro, o Osmar Ludovico, que me chamou lá na frente, disse, olha, eu tenho um sermão preparado, mas em vez de fazer isso, eu vou entrevistar uma pessoa com quem eu estava conversando hoje. Então, mais da metade da minha igreja eram mulheres divorciadas, né? Então, o que você tinha para dizer ressoava com todas elas. E ele foi me perguntando, e eu fui falando, olha, como é difícil a gente ser cristã, né, divorciada, só, né, com um filho. Né? Eu tenho uma filha, mas outros têm filhos, tem mais de um. Sim. E eu acho que assim, Isaías 54 foi uma palavra que Deus me deu cedo nessa separação. Ele dizia assim, olha, o Senhor teu Deus, o teu Criador, Ele é o teu marido. E Deus se tornou meu marido nesses anos do meu divórcio, sabe? Às vezes, quando apertava as contas, eu dizia, ó, Senhor, eu tenho que pagar o aluguel no fim do mês. E o dinheiro entrava. Aumentava, vinha mais paciente, diminuía uma conta, eu recebia um dinheiro que eu não esperava. E era assim, eu vivia contadinha, mas nunca faltou. Deus é um marido fiel, cumprido, ele paga as contas. E nos ensina muito sobre como lidar também com o dinheiro, né? A importância da gente também ser generosa com quem tem menos, da gente compartilhar. E eu acho que, assim, uma das coisas importantes que eu diria, assim, é procurar a sua cura pessoal, né? Porque nenhum casamento assim, faz só por uma pessoa. É raro, pode acontecer, mas em geral tem outras coisas também de ambas as partes. Então, eu também tinha a minha parte, né, de cura emocional. Eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa que eu também gostaria de falar, assim, o divórcio não é um pecado sem perdão. Eu me lembro de uma pessoa famosa, inclusive, que me disse nessa época, ai, que pena, né? Se você se casar de novo, você vai viver eternamente em adultério. Eu fiquei chocada, assim, sabe? Eu disse, não, se Deus me der um marido,
e vier na mão do Senhor, eu quero receber isso, porque o que vem na mão do Senhor é bom, é perfeito, é agradável. E se Deus não me der, eu não quero, porque eu não quero outro mau casamento, porque eu estou muito melhor sozinha com a minha filha, Deus de marido, do que viver mal casada. Então, pressa de se casar, ai, risca essa, porque é melhor estar sozinha. Tem muitas coisas que a gente pode fazer só, que a gente não pode fazer mal casada. E outras que nem bem casada a gente também não faz, né? Então, existem coisas boas também aí, né? Então, eu acho que assim, não é o pecado sem perdão. Deus me deu um outro marido, um missionário, um homem consagrado. Eu falei para Deus, olha, eu quero um homem de Deus chamado, porque se não tiver chamado, ele não entende o que é isso que queima no meu coração. Né? Um homem de oração, né? E um homem que vai amar minha filha. E ele me deu isso, né? E eu não sei se todo mundo volta a se casar, no meu caso foi isso daí, porque eu acho que Deus tinha outros propósitos para a minha vida, que eu só conseguiria realmente realizar casada. Tá? Mas que a gente não é menos, nós não somos menos, eu nunca perdi minha identidade de mulher divorciada, não tenho vergonha, não tenho orgulho, né, das decisões que possivelmente me levaram, inclusive, né, a esse primeiro casamento e que eventualmente levou a um divórcio. Mas eu não me envergonho do que Deus tem feito na minha vida. Ele trouxe para a minha vida e como isso transformou a minha vida de família, né? Que hoje realmente o pai do coração da minha filha é o meu esposo, né? Ele é o avô dos meus netos, ele, assim, meus netos alucinados, bem loucos com ele. Sim. Mas eu não acho que casamento também é necessariamente a solução, né? Eu acho que a gente tem que ser inteira em Deus, né? Sim. E eu falava para Deus, olha assim, eu já tenho uma vida muito rica, eu tenho uma vida interessante, eu nunca sofri de tédio, eu tenho outros males, mas de tédio minha vida nunca teve esse mal. Diz, olha, eu quero uma pessoa se for adicionar, eu não quero preencher nada, eu quero que venha para adicionar. E eu tinha uma filha pequena, filha e a mulher, né? Então a gente fica mais assim antenada ainda, com esse cuidado, né? Com essa leoa que mora aqui dentro, que, né, vai proteger, né, as crias. E eu acho que assim, seguir a mão de Deus. O Derek Prince, eu li um livro dele que chama Deus é um santo casamenteiro, God is a matchmaker. E ele falava, né, que Deus toma a iniciativa de fazer as pessoas se conhecerem. Quando Deus intenciona que as pessoas se casem, ele traz Eva para Adão, né? Ele traz Ruth para Paz, né? Ele traz Rebeca para Isaac, né? Ele traz Raquel para Jacó. E ele vai trazer noiva para Jesus, né? Sim. Então, nós vamos nos casar de novo. Vamos. A gente vai ter o nosso casamento final, que é aquele muito esperado, assim, né? Muito desejado. Então, Deus toma essa iniciativa. Então, não dá pra, se a gente forçar a barra, a gente faz besteira, né? Então, deixa, né? E às vezes a gente casa de novo e às vezes não, né? Mas Deus tem um propósito, mesmo a gente só, Deus tem um propósito para nossas vidas. E a gente não tem que ter vergonha, e a gente tem que se arrepender das coisas que a gente fez errado, pedir perdão e arrumar a nossa vida. Isso sim, eu acho que todo mundo tem que fazer. Mas a gente tem que ter a melhor vida possível. E sim. É difícil, mas a gente chega lá. É possível reconstruir, né, doutora? É possível, Deus faz novas todas as coisas, né? A Milena escreveu aqui. Então é isso mesmo, né? Deus pega, né? Deus é um Deus que desfaz e refaz, né? Ele nos desfaz e refaz. Então, às vezes pega lá aquele vaso quebrado, né? Em situações difíceis que aconteceram na nossa vida, e vai ali nos modelando para algo novo, né? Para algo dentro do propósito dele. Então, nosso Deus é esse aí, né? Que refaz, é aquele que pega as nossas fraquezas, as coisas que não deram certo e faz algo totalmente novo, né? Então, é possível, né? Para você que está nos assistindo, talvez esteja passando por uma situação difícil, né? Que você possa renovar a tua mente nesse sentido, né? Que Deus
ele é um Deus poderoso para reconstruir, para refazer, né? E Eu acho que reconstruir, seja só, ou seja com um esposo, né, terrenal. Porque, sim, assim, reconstruir, exatamente. eu só vou ser feliz se eu casar de novo. Não. Eu acho, assim, discernir a vontade de Deus. Porque, às vezes, a gente também... Há mulheres, há homens também. Quem sabe menos. Uhum, Há homens também chamados ao celibato. À vida só. Né? Eu vejo a vida de Don Stott, que foi um teólogo muito famoso nos Estados Unidos, na Inglaterra, melhor. Vejo a vida de Lance Lambert. Homens de Deus consagrados, íntegros, tiveram testemunhos, sabe, perfeitos, assim, íntegros, e nunca se casaram, né? sim, Às vezes hoje as pessoas fazem mau juízo, mas não era, assim, era deles isso, né? E há mulheres também, que às vezes também têm o dom de estarem sós, com de não... certeza. Então, reconstruir, sim, mas não significa necessariamente que nós vamos casar de novo. Às vezes, sim. Uhum, Deus, na sua divina uhum, sabedoria, Ele é quem sabe dessas coisas. Confiar nele, para Ele nos dar essa resposta. Eu sim. conheço mulheres que Às se vezes. casaram ou voltaram a se casar com 50, 60 anos. E às vezes E às vezes não é, é exatamente o que a doutora falou, né? Não é um reconstruir do casamento, é um reconstruir de nós mesmas, né? Do nosso emocional, a nossa cura em relação a isso, né? O nosso trabalho em relação à nossa cura, né? E aí, doutora, eu queria entrar um pouquinho nessa questão do trauma, né? Que a gente pudesse entrar também um pouquinho nessa parte mais técnica, assim, porque assim, as pessoas elas têm uma visão errada de que trauma muitas vezes é uma coisa muito grandiosa que aconteceu, né? Um estupro, um abuso, um acidente, algo assim, né, que gerou uma marca muito grande. Mas o trauma, ele não é só isso, né? Eu queria que a doutora explicasse um pouquinho melhor o conceito de trauma para que todos entendessem, né, o que é o trauma e como que ele pode vir nessas pequenas situações, né, do nosso dia a dia. eu li um estudo muitos anos atrás, aliás, depois que me ajudou muito a entender, o estudo chama assim, as experiências adversas da infância. Inclusive, eu fiz até uma apresentação, está no YouTube. E esse estudo, ele mostra o vínculo entre as experiências adversas da infância, né, com doenças físicas na vida adulta. Então, foi um estudo feito com mais de 17 mil pessoas. E é uma escala de 0 a 10, em que, assim, os traumas, né, ou as experiências adversas são assim. Você foi negligenciado, não teve o suficiente para comer, não tinha roupa limpa para se vestir. Você se sentiu amada quando você era criança? Os teus pais se separaram uma só vez antes de você fazer 18 anos. Eles não perguntam por um divórcio, eles perguntam se os teus pais se separaram. Ó, né? Eles perguntam se teve alguma pessoa na sua família que tinha um problema de alcoolismo ou de abuso de substância. E hoje sabemos que mais de 10% da população brasileira sofre de alcoolismo. De alcoolismo, nem falar das outras coisas. Então, se você juntar 4 ou 5 pessoas que estão vinculadas como familiares, metade da população brasileira hoje está afetada, direto ou indiretamente, pelo alcoolismo, e um alcoolismo não reconhecido em geral. Né? As pessoas imagina. E a gente vê que as pessoas não sabem nem diagnosticar isso, muitas vezes. Acham que alcoólatra já acha que ele está caindo pelas ruas. Né? Então, eu vou fazendo essas perguntas. Tem essa escala de 0 a 10. Quanto mais alto, né, maior o prognóstico de ter uma doença grave na vida adulta. E eu gosto de falar desse estudo porque ele fala dessas experiências que não são um estupro. Também pergunta se teve alguém que tocou a criança, quando você era criança, te tocou, te obrigou de uma forma devida, que você não se sentiu cômoda, que seria o abuso sexual infantil, né? Como essas experiências da infância vão bater na nossa vida adulta, como elas, né, como assim, se a gente não tem os fundamentos arrumados, como o resto do edifício, né, fica, né, torto. Então, a importância de poder tratar isso, e hoje nós temos ferramentas para tratar isso. Eu falo que
o nosso primeiro grande trauma foi ter sido expulso do jardim, né? Do Jardim de Éden. E foi por uma mordida, hein? Foi por uma mordida, né? Que espelhou, né, a desobediência. Mas assim, esse é o trauma. De repente eu vivia num lugar perfeito, maravilhoso, e a gente ainda tem isso, que a vida deveria ser perfeita, que a vida deveria ser gostosa, ela deveria ser maravilhosa, minhas relações com as outras pessoas também deveriam ser perfeitas. Como assim uma pessoa faz isso comigo? Porque eu tenho a expectativa que as pessoas também vão me tratar de forma maravilhosa. E não é esse o mundo que nós vivemos. Então, esse primeiro trauma, né, surge, e eu acho que assim, trauma e pecado andam juntos. Quando você acha um, você acha o outro. Entendeu? Então, assim, são infelizmente companheiros. Então, eu acho que qualquer coisa, né, que nos faz sofrer, né, dessa forma, que nos cria dor, né, cria falta de integridade emocional, serve como, né, uma explicação de trauma, né? Então, mas eu acho que assim, qualquer experiência adversa, qualquer experiência difícil, uma lembrança ruim, às vezes são coisas que, meu pai ficava me perturbando todos os dias na hora do almoço, não me deixava comer direito, dizia que eu era burra, que eu derrubava o leite, que eu nunca ia ser nada na vida, que, né? Essas coisas, às vezes, diárias, pequenas e crônicas, têm mais impacto do que um acidente de carro, do que um estupro, um assalto. Por quê? Porque o estupro teve começo, meio e fim. A gente trata aquilo e acaba. Essas outras coisas pequenas, elas vão se entranhando na nossa personalidade. Então, às vezes, o impacto é ainda maior, essas coisas pequenas e diárias, do que realmente esses impactos grandes que a gente consegue resolver, às vezes até mais rapidamente do que esses traumas pequenos. E hoje, né, com o MDR, com essas terapias de reprocessamento, nós temos ferramentas que ajudam a renovar nossa mente, né, como o Romanos 12 fala, né, a renovar nossa mente. Hoje nós podemos falar numa transformação neuroquímica das nossas lembranças que nos liberam, que nos libertam para poder fazer melhores escolhas. As pessoas nem sempre entendem o impacto do trauma. Nos tira a liberdade de escolher. Eu não consigo mal. Eu me sinto obrigada a repetir condutas, hábitos que eu não consigo romper. Por quê? Porque foram coisas que foram se instalando a nível neuronal, mas que a gente hoje pode tratar e pode mudar, né, de uma outra maneira. Então, isso é umas coisas. Muitas crianças que hoje estão sendo diagnosticadas com déficit de atenção, eu acho que é ansiedade. Elas estão sofrendo de situações difíceis em casa. Sim. E a gente acha que déficit de atenção, não consegue prestar atenção, não consegue ver. E não é. Elas realmente estão com ansiedade, porque elas não sabem como é que vai ser chegar em casa, elas não sabem se o pai vai vir sóbrio ou bêbado, se vai bater na mãe, né? Se não vai conversar com eles, se vai ter o suficiente para comer, né? Se vai ter roupa para se vestir. Né? Então, a gente vê que a coisa é muito mais complexa, infelizmente, né? Mas hoje nós temos ferramentas para fazer essas intervenções e introduzir mudanças quase que espontâneas, né? Eu acho que entrei pela porta do MDR como paciente, né? Porque eu acho que eu não teria entrado de outra forma. Eu fui paciente primeiro. Sim. Uhum. Eu me senti tão impressionada com a mudança rápida da forma que eu lembrava certas situações e de como aquilo foi mudando o meu comportamento, que eu disse, não, isso daqui é a onda do futuro, é hoje que eu vou gastar o que tiver que gastar para aprender a fazer isso. Eu morava nos Estados Unidos, eu vivia mais uma vez o dinheirinho contadinho, eu marido, nós vamos botar no cartão, nós vamos pagar isso, sei lá como, mas eu vou fazer esse curso e realmente, graças a Deus, pude fazer. Nunca imaginei que eu fosse me tornar treinadora, trazer isso para o Brasil, implementar e junto com a ajuda de tantas outras pessoas, né, uma comunidade hoje comprometida, dedicada à expansão, né, da cura das pessoas. E é o meu sonho, minha visão é que todos os psicólogos cristãos do meu país sejam formados em MDR.
Eu sei que provavelmente não vai ser possível, mas essa é a minha visão. É que as pessoas possam ter a ferramenta de poder ajudar as pessoas a mudarem a sua vida. Porque se eu mudo, meu marido muda, a minha esposa muda, eu introduzo mudança no sistema, né? Posso romper o ciclo da transmissão transgeracional dos traumas, né? A gente vê, por exemplo, na vida de Davi, do rei Davi, como ele fez uma série de besteiras na criação dos filhos dele e como isso foi resultando em gerações traumatizadas, né? E situações horríveis que ele acabou vivendo por falta de uma intervenção apropriada. Aí a gente começa a pensar, quem era Davi na família dele? Né? O que será que aconteceu que Davi não soube tomar decisões mais apropriadas? Um homem que é, né, segundo o coração de Deus. E mesmo assim, não conseguiu, né, lidar com a sua casa de uma forma mais saudável. Aí eu fico... quais foram os traumas que essa pessoa viveu? Né? Por que ele está desse jeito? Né? E é a pergunta que eu sempre me faço com as pessoas, quando eu não entendo o comportamento delas. Né? E, doutora, é muito interessante você ter falado da relação do pecado com o trauma, porque a gente só consegue obedecer a Deus quando a gente tem crenças acertadas a nosso respeito, né? Crenças de que eu sou capaz, que eu sou boa o suficiente, que eu posso fazer, né? Que eu posso colocar limites, enfim, né? São tantas crenças aí que a gente pode reconstruir, né? Então, se a nossa identidade está firmada, né, em Deus, e é exatamente aquilo que Deus nos criou, né, que era o propósito dele, se a gente sente isso, tem muitas pessoas também que chegam no consultório e falam assim, eu sei que eu sou capaz, mas eu não me sinto assim, né? Então, a gente sabe que aconteceu alguma coisa ali que não está permitindo ela se sentir daquela forma, né? Ela ter aquela identidade. Isso trava totalmente, né, a pessoa no propósito que Deus tem para ela, naquilo que Deus sonhou para a vida dela, na sua identidade. Então, como que é poderoso, né, a gente poder trabalhar essas crenças. Eu acho que uma das coisas que eu acho que o MDR assim, é tão amigável para o cristão, né? Porque eu acho que você levantou muito bem isso daí. Quando a gente tem essas experiências adversas, tem essas experiências traumáticas, ou a gente vai aprendendo pela convivência familiar, porque nenhuma família é perfeita, a gente adquire crenças que são mentiras. Né? São as mentiras em que eu acredito. O trauma nos faz acreditar em mentiras. Né? Então, é como você falou, eu sei que eu sou capaz, mas eu não dou conta. E se eu não dou conta, é uma mentira. Entendeu? Porque eu sei que eu sou capaz. Mas aí começa, né, essa luta, diz, por que assim, o que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Eu acho que eu já ouvi esse papo em outro lugar, né? E eu acho que é isso mesmo, porque o pecado, o trauma, nos trava e nos impede, né? E nos faz acreditar, entre essas outras coisas que eu estava falando, né? Nos faz acreditar em mentiras. E essas terapias de reprocessamento, como o MDR, que eu acho tão maravilhoso, o Brainstorming também faz muito disso, apesar de que não é tão cognitivo, nos ajuda a romper o poder do pecado, a romper o poder desta mentira, porque nós sabemos quem é o pai das mentiras, né? E não é o Senhor. E como é que a gente pode romper o poder dessa mentira e aí incorporar o poder da verdade? Eu sou capaz e eu vou conseguir fazer. Eu posso ter que fazer isso devagarinho, mas eu dou conta, eu vou... E aí passa a ser possível. E as pessoas começam a produzir, a prosperar, não necessariamente em dinheiro, mas nos seus propósitos, né? As coisas começam a dar certo. Não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades, mas eu vou poder enfrentar minhas dificuldades de outra maneira, porque eu tenho a mente renovada. Eu agora, em vez de acreditar nessas mentiras, eu consigo acreditar na verdade. E essa verdade sempre nos liberta, porque toda a verdade vem do Senhor. Né? Sim. É muito bonito. Sim. E doutora, na sua opinião, assim, Deus pode curar um trauma? Ah, sem dúvida. Né? Agora, de que forma que ele faz? São muitas maneiras, né? Porque Deus é tão criativo e ele, né?
ele tem muitas formas, mas eu acho que ele usa muito as pessoas, né? Ele pode usar um versículo bíblico, ele pode usar uma oração, ele pode usar uma experiência na igreja, e ele também pode usar a psicoterapia, o aconselhamento. E eu acho que o MDR, né, e agora nós estamos desenvolvendo formas de poder trabalhar com as pessoas, que vamos ensinar, inclusive, para a igreja, né, que não é MDR, mas que são formas, digamos, amenizadas ou mais básicas de transformação, né? E essas coisas vão ajudando a romper esse poder, a dessensibilizar a dor, né? A poder entender o que foi que me aconteceu, me libertar das mentiras e poder, né, viver de uma forma mais saudável, mais apropriada, né? Então, eu acho que o trauma, ele está nesse negócio, né? E foi o propósito eterno dele, né? Porque quando ele viu a besteira que aconteceu lá no jardim, como que se ele não soubesse, né? Como se tivesse agarrado ele de surpresa, claro que não, né? Desde antes da fundação do mundo, ele já tinha nos seus propósitos, né, a cura total e final, que é o estabelecimento do seu reino, né, a nova criatura, o novo reinado que vamos viver, né, da forma diferente em que nós vamos voltar a ser perfeitos, por assim dizer, né? Então, ele tem esse propósito. Já que a gente não chegou lá e nós não estamos mais aqui, nesse caminho que é a vida, né, ele também nos dá ferramentas da gente poder viver melhor. Eu falo muito das farpas do coração. Eu acho que essas experiências dão farpas no nosso coração. Que inflamam, que infeccionam, né? E, às vezes, assim, eu até mostro na escola, às vezes, assim, são como umas farpas. E se eu tento abraçar meu marido, e ele tem as farpas dele, as nossas farpas nos machucam mutuamente, né? E aí eu quero ter mais intimidade com meu marido, mas cada vez que eu chego mais perto, né, as minhas coisas me machucam, e as dele também. Por isso que é tão importante a gente se curar, porque aí eu tiro a minha farpa, e aí quando eu chego perto, eu posso chegar perto de verdade, eu posso ter intimidade, eu posso abraçar, e ele também. E aí a nossa relação toma uma outra dimensão, né? Porque assim, ela pode fluir, porque eu não tenho mais essas infecções, né? Essas farpas, essas infecções farpadianas aí que a gente tem, né? Em diferentes partes do nosso coração, né? Eu vou poder criar minha filha e meu filho de uma forma melhor, né? Por quê? Porque eu estou mais saudável. Então, eu posso desempenhar, desenvolver novos hábitos, novas condutas, novos comportamentos mais saudáveis, né? E na medida em que a gente está mais saudável, né? Mais sanada, mais curada, eu também me torno mais santa no sentido de ser capaz de viver a vida que Deus nos chamou a viver. Porque quando ele fala assim que sem sanidade não tem santidade, não é que a gente vai virar santo, né? E rezar o dia inteiro. Não. Nem que seria bom. Mas não, quando nós nos tornamos mais saudáveis, nós nos tornamos mais parecidos a Jesus. Essa é a, né? Quanto mais curada as minhas experiências pecaminosas, dos pecados dos outros, do que fizeram comigo, do que eu convivi, do que aconteceu pelo azar da vida, né? Quanto mais eu estou curada dessas coisas, mais eu posso abraçar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mais eu posso me assemelhar a Ele, mais eu posso seguir os mandamentos que Ele me chama a viver, mais eu posso viver a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, né? Então, me possibilita viver a vida cristã, né? De uma forma mais apropriada. Às vezes as pessoas dizem, eu não posso nem imaginar. Imagina, se diz cristã, né? Mas vive desse jeito. Eu fico pensando às vezes, imagina se não fosse. Né? Se ela está vivendo o melhor que ela consegue com Jesus, imagina quem ela seria sem Ele. Né? Que desastre total, né? Que desastre total. E eu reconheço, assim, que hoje eu olho para trás, assim, tenho feito uma caminhada com o Senhor, Mas quando eu olho para frente, vejo Jesus e como eu gostaria de ser, ainda me falta muito. Deixa faltar muitas coisas para curar, muitas coisas para sarar. Mas o Senhor é fiel, ele tem paciência, vai junto conosco e vai nos ensinar
nesse dia a dia que é a vida, e a gente vai, né, buscando desenvolver o caráter de Jesus, porque o Senhor tem um compromisso não com a minha felicidade, mas com o meu caráter. E Ele vai fazer o que seja necessário para que o meu caráter se assemelhe a Jesus. Muito mais. Se isso me faz feliz ou não, eventualmente sim, me dá alegria, me dá o gozo do Senhor. Mas o compromisso dele não é com a minha felicidade, é com o meu caráter. Eu tenho que ser mais parecido com Jesus. Esse é o meu chamado. É isso, e me relacionar com os outros dessa maneira, né? Implementar, investir. Né? E eu acho que hoje, na idade que eu estou, com os meus cabelinhos brancos agora, eu estou muito nessa etapa, né? Agora assumida, né? De verdade, que é de investimento na vida dos outros, de mentoria, de ensinar, de passar adiante a minha experiência, de formar, né? de poder... E agora com o negócio de internet, de cursos, agora que eu quero me esbaldar mesmo. Poder gravar os meus cursos, poder gravar... Eu tenho um curso de aconselhamento cristão que eu já desenvolvi várias vezes, uma vez no Equador, no Brasil, muitos anos atrás. Estou atualizando, vou arrumar, vou dar um jeito. Por quê? Porque agora a gente tem a possibilidade de alcançar o mundo, né? Com essa coisa digital. E isso a pandemia nos trouxe, né? Todas as coisas de praga que tem sido isso, mas a gente tinha as ferramentas e não sabia usar. Não sabia. A usar. Então, hoje, o mundo se abriu para todos, inclusive para a igreja, inclusive para a cura emocional. Hoje faz isso. E às vezes eu olho os pacientes, né, doutora, que passam pelo MDR, e eu penso assim, será que essa pessoa que está sentada na minha frente, ela tem noção do milagre que ela está vivendo na vida dela, né? Então, assim, como a gente vivencia curas físicas, né, e a gente fica pasmo e olha, nossa, que milagre que aconteceu aqui. Também uma cura emocional é um milagre, né? É um milagre realmente poder significar a história, poder ver a história de uma outra forma e todas as consequências, né, que positivas que um reprocessamento traz, né? Então, às vezes eu fico assim maravilhada pensando na bênção que é você poder trazer e proporcionar isso para o teu paciente, né? Exatamente. E eu acho que assim, às vezes as pessoas pensam, milagre é só aquele que acontece, puf, né? Mas quando você vê pessoas que deixaram uma vida desregrada, né? Pessoas que deixaram uma vida horrível, né? E agora puderam, né, ir se curando, mesmo que seja devagar, e hoje vivem uma vida que elas nunca pensaram possível. É menos milagre? Eu acho que não. Sabe? O milagre não é só um milagre instantâneo, né? É a gente ver como que essa pessoa mudou, às vezes até em poucos meses, né? Eu estou com vários pacientes que eu venho acompanhando, assim, sabe? Especialmente no começo de pandemia, eu acho que é por isso que fica assim mais marcada o começo, né? Em que eu olho, meu Deus do céu, como é que em 4 meses puderam mudar? É um milagre. E os familiares dizem isso. Como é que você pôde mudar tanto em tão pouco tempo? Né? O que é a cura dessas lembranças, né? Tirar essas farpas, curar essa infecção, jogar o álcool do Espírito Santo, sabe? Limpar aquelas porcaria toda. Como isso transforma as pessoas? E por isso que eu digo, é menos milagre? Eu acho que não. Sabe? Por que as pessoas sobreviverem a um acidente de carro e levam 1 ano a convalescência, mas elas estão vivas? Isso não é um milagre de Deus, é um milagre de Deus. Então, os nossos milagres são assim, às vezes são mais lentos e vagarosos, mas são milagres também, são muito Deus na vida da pessoa. E eu lembrei de uma experiência aqui que eu tive na clínica, doutora, de uma pastora que eu atendi, e ela, comecei a fazer a dessensibilização, né, ali eu fiz um estímulo só e ela já começou a chorar, falando assim, Dani, Deus acabou de me curar aqui porque Ele me mostrou que o Espírito Santo estava aqui nessa cena, Ele segurou a mão daquela professora
E foi algo assim tremendo, porque Deus entrou naquela sala, assim, de uma forma sobrenatural, né? Falei, Deus não me deu nem chance, né, de trabalhar. Poxa, Senhor, não tive nem fiz nada aqui. Então foi muito lindo esse processo dela, né? Então, como Jesus pode entrar também nas nossas memórias, né? Ressignificar aquilo que a gente viveu e como que é poderoso tudo isso, né? Isso eu vejo, Essa assim, intervenção do céu. isso também, porque eu acho que, assim, uma das coisas interessantes que eu vejo, uma, assim, quando a gente tem a pessoa que tem uma vida de oração, especialmente eu tenho uma crença, como certas coisas andam mais depressa, Muito como mais Deus rápido. dá revelação, né? Sim. Para eles e às vezes para a gente, né? Às vezes, assim, Sim. eu sei por onde é que eu tenho que ir, eu sei qual é o caminho. E eu falo muito do meu achômetro. Então, eu tenho um achômetro. Ele é bom, mas ele não é perfeito, porque realmente a pessoa é sempre quem realmente é dona da sua verdade, não sou eu. E eu, às vezes, falo algumas coisas, será que não aconteceu uma coisa dessa assim? Uau, eu nunca pensei nisso. E isso, às vezes, vira o paradigma da pessoa. Agora, eu vou te contar, assim, nesses anos todos de trabalhar, eu tenho 3 tipos de pacientes, né? A pessoa que não conhece Jesus, a pessoa que conhece Jesus e não tem vida de oração, e a pessoa que conhece Jesus e tem vida de oração. A pessoa que não conhece Jesus e a pessoa que não tem vida de oração, elas saram no mesmo passo. Mas a pessoa que tem vida de oração, ela tem um outro ritmo, uma outra forma impressionante. Essa, assim, milagrosa, né, de cura. Porque a oração do justo pode muitas coisas, né? Sim. Então, às vezes, não é necessariamente só a oração da pessoa. Às vezes eu já tive pacientes que vieram que eu sei que a comunidade esteja orando por eles. Ou era a família, ou eram as irmãzinhas da igreja, sabe aquelas irmãzinhas assim que bota de joelho no chão. Eu quero ter muitas delas na minha vida para me ampararem, porque se alguém me pede alguma coisa, lembre-se de orar por mim, porque, né, assim, Deus tem me aberto muitas portas e também com muitos inimigos e com muita resistência, né? Então eu preciso de muita oração, de muito amparo, de muita proteção, muita sabedoria também. Uhum. Mas é impressionante, tipo assim, às vezes alguém anda orando por você, né? Eu sei. Pela resposta, pelo fruto. E eu acho que é isso que tem que nortear o nosso trabalho. Pelos seus frutos conhecereis. Então, esse maravilhoso que a gente vê no nosso trabalho clínico é o fruto desse reprocessamento, dessa dessensibilização, de como Deus traz da nossa coisa memória coisas que a gente tinha esquecido completamente, às vezes coisas até aparentemente pequenas, mas que nos marcaram, mas que elas estavam alimentando as mentiras em que a gente acreditava. E que eram difíceis, memórias dolorosas. E como a gente lembra aquilo, Deus limpa aquilo, dessensibiliza, reprocessa, ressignifica, né? E às vezes num passo assim tão rápido, né? E a pessoa, assim, a cada sessão ela vai tendo melhores. Claro que depende de cada pessoa. Às vezes, assim, eu digo, tem uns pacientes que melhoram num passo quilométrico e tem outros que vai ser milimétrico, sabe? Sim. A direção, o importante é que está no caminho certo. Né? Sim. Muito lindo. Mas realmente isso que a doutora falou faz muito sentido. As pessoas realmente que a gente vê que têm uma vida de oração, que estudam a palavra, elas desenvolvem mais rápido ali, né? O reprocessamento também é mais rápido, por conta que já entenderam que são aceitas, que são amadas, que tem o perdão disponível, né? Já entendem que precisam perdoar, que precisam se perdoar. Então, realmente, assim, o processamento, eu também tenho percebido isso na clínica, que é mais rápido para as pessoas que têm essa vivência né, com Jesus de uma forma mais intensa, né? Até, às vezes, na clínica vem, né, durante o reprocessamento, palavras da Bíblia, Jesus intervindo naquela memória. Então, realmente vem com mais força, né? Fica mais presente ali na vida da pessoa, né? Como que é importante
ter esse relacionamento. E aí, quando junta, né, o relacionamento com Jesus, com a terapia, daí é fantástico, né? Porque realmente a cura acontece ali de uma forma sobrenatural. E tem que ser assim, uma coisa espontânea da pessoa, né? A Sim, gente da mesmo pessoa, né? A gente não interfere, né, doutora? Deixamos. não impõe nada, não, muitas vezes eu nem comento, mas surge da pessoa, Sim, surge da da sua pessoa. crença, assim como surgem outras coisas, também muito curadoras, as Sim. pessoas que não têm Jesus, não vou dizer assim, ah, só a Sara quem tem Jesus. Não, também não é assim, sabe? Uhum. Deus é tão maravilhoso que todo mundo pode, né, A melhorar. cura está disponível para todos, né? Tem para Uhum. todo mundo, sabe? Tem para todo mundo. Tem essa diferença que eu tenho reparado, mas é importante de ver como espontaneamente sai da cabeça das pessoas coisas curadoras. E às vezes são assim desse contexto bíblico e às vezes não. Mas como Uhum. sai Sim. de uma forma, né, É. impressionante. O MDR, na verdade, é um presente do céu para nós, né? É um Eu chamo da unção de Manassés, que é, faz esquecer o sofrimento, né? O filho de sim. José, ele teve dois filhos, né? Efraim e Manassés, os filhos, né, que contam como filhos de Jacó. E um deles chamava Manassés, e significava porque Deus me fez esquecer meu sofrimento. Uhum. Então, assim, eu lembro o que vocês fizeram comigo, né, quando eu era menino, mas eu não sofro mais com aquilo, Sim. né? Eu pude perdoar vocês, meus irmãos. Vocês tiveram más intenções a meu respeito, mas Deus usou isso para nos salvar, né? Então, Sim. eu consigo fazer essa mudança de perspectiva, né? Meu cérebro faz isso, né? O outro filho, chamava Efraim, vamos ver se eu vou lembrar certinho, que assim, me faz prosperar nas coisas que foram difíceis para mim, me faz crescer. Uhum. Então, como muitas dessas experiências difíceis que nós passamos, Deus usa também, né? A vida usa também para nos fazer crescer. Lembra que eu falei assim que Deus me disse que eu não estava pronta para me casar? É Uhum. assim. Sim, Né? sim. Então estava na hora de eu ainda precisar curar coisas dentro de mim, né? Uhum. Então assim de poder crescer, né? Nas minhas Sim. dificuldades. Né, que nessas coisas vão acontecendo e a gente aprende a lição, a gente se fortalece, a gente desenvolve mais resiliência, né, mais confiança em Deus, Sim. maior capacidade de se relacionar bem com as pessoas, consigo mesmo. Sim. Então, assim, né, a Doutora, gente a nossa live tá fez no aquela final já, conversa. tá contando o reloginho aqui. Eu queria ficar a noite inteira conversando com a doutora. Mas agradeço muito a sua disponibilidade, o teu tempo. Eu sei, né, o quanto que a tua agenda é conturbada e você ter disponibilizado esse tempo para conversar foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. E Obrigada. essa live vai ficar salva lá no Realmente Mulher, lá no YouTube, então todos vão ter acesso. Eu quero desejar uma boa noite a todos, né? E que Deus abençoe, que tenha sido muito frutífero aí para você, que você tenha recebido todas essas palavras com muito amor. Ok, obrigada, doutora. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima.